Chegando mais reforços, BAP mandou contratar 100 milhões liberados e estreia marcada de Carrascal. Salve galera, seja muito bem-vindo ao seu canal de notícias do Flamengo. Eu estou chegando com as últimas notícias do Mengão e dia de jogo do Mengão, você sabe, tem muitas notícias e aqui você vai ficar por dentro de tudo. Antes, peço a você, meu amigo e minha amiga que não é inscrita ainda no nosso canal, a fazer a sua inscrição. É de graça e você não paga absolutamente nada. É só clicar no botão que tem embaixo escrito inscrever-se. Estamos chegando perto a 900 inscritos e conto com a sua ajuda. Se inscreve, deixa o like e vamos para as notícias do Mengão. Bom, galera, hoje tem Flamengo. O Flamengo enfrenta hoje o Mirassol por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Partida marcada para as 6h30 da tarde no estádio do Maracanã. E o jogo terá transmissão do Premier. Somente no Premier esse jogo terá a transmissão, beleza, rapaziada? E o Flamengo terá ausência de alguns jogadores, como por exemplo o do Jorginho, que está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Mas outros jogadores podem retornar, além do Jorginho, de la Cruz também segue fora. Outros jogadores podem retornar, como o Danilo e também o Michael, que devem ser relacionados para esse confronto, tá certo? Segundo o Globo Esporte, a provável escalação do Flamengo deve ser essa, ó. Rossi no gol, na lateral direita Emerson Royal, a dupla de zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira, na lateral esquerda o Alexandro, meio campo com Alan, Everton Araújo e Arrascaeta. No ataque, Luiz Araújo, ou pode ser o Plata, Bruno Henrique, ou pode ser o Pedro, e na frente o Samuel Lino, tá certo, rapaziada? Essa deve ser a provável escalação aí do Flamengo para esse confronto de logo mais, tá certo? Não dá pra poupar o Léo Ortiz e o Léo Pereira porque não tem zagueiro na reserva, né, rapaziada? Só tem o zagueiro Cleiton, né, e o João Vitor, são dois garotos da base. O Danilo tá voltando agora de lesão, então não dá pra poupar nenhum desses jogadores. Enfim, o Léo Pereira e o Léo Ortiz estão na sequência de jogos aí muito grande, mas espero que eles dê conta aí do recado, tá certo, galera? Falando sobre o De La Cruz, segundo o Globo Esporte, o De La Cruz segue em tratamento no joelho esquerdo e tem planejamento para retornar ao time nas oitavas de finais da Libertadores da América. O primeiro jogo contra o Internacional é no dia 13 de agosto e o Flamengo trabalha para o De La Cruz voltar contra o Internacional no próximo dia 13. O jogador já voltou a treinar em campo com os companheiros nessa semana. Tomara que o De La Cruz se recupere, porque ele saudável é muito, muito bom jogador, galera. Muito, muito bom jogador mesmo. É essencial para o sistema tático do Flamengo. Então, se ele voltar bem, o Flamengo tem tudo para ganhar. Um jogador que tem a estreia marcada é Jorge Carrascal, galera. Ele deve fazer a sua estreia no confronto de hoje contra o Mirassol. Deve começar o jogo no banco de reservas, apesar de estar no bom estado físico, estar treinando normalmente e tudo mais. Ele deve começar o jogo no banco de reservas. E para Flamengo TV, ele comentou sobre a sua expectativa para estrear com o manto sagrado. Olha o que ele falou. Para ser sincero, um pouco ansioso, mas muito motivado também. Viver a experiência de estar dentro de campo, jogar pela primeira vez, de ver a torcida, de ver o estádio, de ver o ambiente. Na verdade, um pouco ansioso sim, mas bem tranquilo, porque eu sei que o estádio está sempre com essa atmosfera. Tá aí o Jorge Carrascal falando sobre a expectativa de estrear com o manto rubro-negro, tá certo, rapaziada? Bom, bora aproveitar para mudar de assunto. O Flamengo divulgou a lista de jogadores inscritos para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Os jogadores que foram reforços do Flamengo, como o Samuel Lino, o Carrascal, o Saul e o Emerson Royal, estão inscritos, estão relacionados para a Copa Libertadores da América e estarão à disposição para o confronto contra a equipe do Internacional, tá certo, rapaziada? Bora aproveitar e mudar de assunto, porque falta 15 dias para a final da Copa do Mundo de Clubes, do Mundial de Clubes, melhor dizendo, Sub-20, entre Flamengo e Barcelona. O jogo vai acontecer no próximo dia 23 de agosto, no estádio do Maracanã, às 4h30 da tarde. Então teremos aí a promessa de um grande jogo. O Flamengo, que é atual campeão aí do Intercontinental Sub-20, está aí defendendo o título. E o Flamengo soltou aí o preço dos ingressos. Para o público geral, os ingressos no setor norte tá R$ 45
com R$ 22,00 a meia. No setor sul também o mesmo preço. No setor leste superior também. No inferior, 55. No oeste inferior, também 55. No setor sul, para visitante, público geral, R$ 80,00. Tá certo, galera? Então, com certeza a nação vai marcar presença nesse jogo. Beleza, rapaziada? Bom, bora aproveitar e mudar de assunto, porque o Flamengo não cumpriu a meta esportiva e financeira na Copa do Brasil, que era chegar às semifinais. A eliminação para o Atlético Mineiro nas oitavas frustrou os planos do clube. Com a queda precoce, o Flamengo recebeu apenas R$ 5 milhões de cerca de 15 milhões abaixo do previsto no orçamento para a competição. Mas isso aí, pessoal, não vai comprometer as finanças do Flamengo, tá? Isso não vai deixar o Flamengo em crise financeira, isso não é o fim do mundo e tudo mais, até porque eles também trabalham com a possibilidade de ser eliminado da competição de forma precocemente, então ele não conta aí com esse dinheiro, tá certo, pessoal? Bom, bora falar de mercado da bola, porque segundo o jornal O Globo, o Flamengo definiu suas próximas prioridades no mercado: um zagueiro e um centroavante. A contratação de um goleiro ficará apenas para 2026. Além disso, a diretoria não pretende reforçar o meio-campo, apesar das lesões de Eric Pulgar e também de La Cruz. Ainda falando sobre jogadores que estão ali meio encostados e tudo mais, o Flamengo não deve liberar nem o Michael e nem também o Everton Cebolinha. Jogadores que em determinado momento foram especulados aí em alguns clubes, mas a ideia da diretoria do Flamengo é não liberar ninguém até dezembro. Então o Everton Cebolinha e também o Michael devem ficar aí no Flamengo, tá certo? Mudando de assunto, hoje tá recheado de informações, né, galera? Segundo o All Sport, o Flamengo não pedirá de volta o dinheiro da compra do terreno do futuro estádio. O clube não tem pretensão de devolver o terreno do gasômetro para a Caixa Econômica Federal. A atual diretoria rubro-negra construirá o estádio no seu tempo. O Flamengo já demonstrou sinais que não vai fazer o estádio agora e também não vai devolver o terreno aí para a prefeitura ou a Caixa Econômica. Então esse papo de estádio do Flamengo vai ficar aí para uma próxima, tá certo, rapaziada? Bom, terminando por aqui mais um vídeo, peço para você deixar o seu like aqui no vídeo, que é muito importante, ajuda demais o nosso trabalho. Peço também para você fazer a sua inscrição é de suma importância. Muita gente assiste os vídeos, muita gente chega por aqui no canal e não deixa o like, não faz a inscrição. É importante você fazer essas duas coisas, porque ajuda muito o nosso trabalho, dá muita força pra gente. Então, deixa seu like, faça sua inscrição e eu quero contar demais com a sua ajuda para o canal aí continuar crescendo, beleza, rapaziada? Forte abraço para você, um bom final de semana e até a próxima. Tamo junto!